Olá a todos, meu nome é Lucila Turrini e eu sou vice-presidente da APORTE, Associação Portuguesa dos Terapeutas Holísticos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a FENACO, em nome do Manuel e da Nicole, pelo convite e por estarmos hoje, mais uma vez, num congresso, na verdade, numa conferência europeia de naturopatia. Hoje, a minha conversa com todos vocês é acerca da importância de registrar a investigação científica para nós, profissionais naturopatas. Então, eu vou estar mostrando para vocês mais do que uma forma de pensamento, incluindo a forma que nós, da aporte, nos posicionamos, mas também ligado a outros países e particularmente ao meu país de origem, o Brasil, que a gente possa levar a seriedade, a importância, a necessidade de todos nós, no âmbito internacional, estarmos direcionados a uma investigação aonde o ator principal dentro do processo é o profissional naturopata. Então vamos seguindo aqui para eu conversar com vocês. Bom, abre aspas, entender de saúde não basta, é preciso produzir saúde. E é isso, só vai ser possível quando a teoria aplicar-se à existência do ser. Então, eu gosto de começar sempre com uma frase para nós estarmos refletindo, porque a minha palestra, essa minha conversa com vocês, ela é de cunho teórico, reflexivo. Então, eu gostaria também agora parar e convidar vocês. São 25 palestrantes no dia 28, hoje, e no dia 29. Então, vocês vão ter acesso aos naturopatas investigadores, o que tem atualizado acerca de várias matérias e temas importantes para a nossa prática profissional. Então, eu convido a todos a estarem seguindo todos os nossos palestrantes, porque eu tenho certeza que fará total diferença na sua vida profissional. Bom, então, eu sou muito provocativa, quem me conhece sabe, então eu quero falar com vocês o seguinte: usamos a melhor evidência disponível no lugar da melhor possível? Veja bem, e é claro e evidente que temos que estar seguindo as melhores evidências disponíveis. É verdade. Porém, será que é de verdade ou seria a mesma coisa do que a melhor possível? Por que eu trago essa reflexão para vocês? Por quê? Se é possível, eu, profissional, tenho que ter certeza que, a partir da minha experiência clínica, a partir dos questionamentos que eu produzi no espaço do meu atendimento, eu posso ter certeza, ou deveria ter certeza, que não existe mais nada que eu, na forma que eu fui formada na área de naturopatia, a parte filosófica da naturopatia, eu posso e tenho que garantir que aquele tema, aquela substância, aquela intervenção, aquela resolução de uma questão, ela foi amplamente visitada, documentada, compartilhada, para saber que é a melhor evidência. Então, por vezes, ok, nós temos a melhor evidência e essa prática nós vamos trazer para o nosso consultório. Porém, se eu, naturopata, não tenho ativamente ou efetivamente, não estou participando dentro desse processo, e a nossa formação é uma formação que ela é, na sua base, na gênese mesmo, muito diferente, como eu posso garantir, de verdade, que eu estou fazendo e praticando a melhor evidência disponível? Vamos lá. Então, veja bem, eu vou falar sobre evidência. Então, vamos aí o significado de evidência. Qualidade de evidente, certeza manifesta, o que serve para demonstrar ou esclarecer um fato, uma causa ou uma verdade. Exemplo, evidência científica, evidências estatísticas
e é igual à prova. Eu quero chamar a atenção agora para a segunda parte, porque é aí que vai vir a minha intervenção. Em evidência, exposto à vista de todos, pôr-se em evidência, salientar-se, chamar a atenção geral. Então, o que significa colocar em evidência? Eu vou destacar duas formas de reflexão para esse tema. Se eu sei, como um profissional naturopata, se eu sei estar identificando o que está em evidência, se eu sei de verdade, através de tudo o que é e o que está disponível, eu sei ter uma avaliação crítica, eu sei de verdade diferenciar o que é algo que ainda está em estudo, ainda necessita de vários trâmites do processo de uma investigação. Eu sei e tive matérias, como ser um naturopata investigativo, eu sei diferenciar um artigo, porque hoje, como para todos, nós temos um acesso à informação muito grande e nem sempre uma informação correta. Muitos artigos aonde não se tem o hábito de estar realmente indo até as referências e realmente começar a ler e acessar as referências. Então, significa que estar exposto, estar em evidência, não necessariamente eu vou estar pegando aquela informação e levando para a minha prática no meu consultório. A outra forma de nós falarmos sobre em evidência será, e mais uma vez, que nós estamos colocando as nossas inquietudes, os nossos questionamentos diante de um caso clínico, diante de uma decisão, eu estou de verdade reproduzindo isso em documento, material, compartilhando, apresentando para os centros de pesquisas específicos e exclusivos para os naturopatas? Então, veja bem, eu não posso ficar numa posição absolutamente passiva, porque se nós não tivermos uma mudança de verdade de paradigmas da saúde, da doença e da própria natureza, nós realmente vamos estar produzindo saberes aonde eu vou só consumir. É um profissional que ele vai consumir o que foi a melhor evidência disponível. E eu acredito que nós temos como e a forma correta de estar também colaborando dentro desse processo, como mais uma vez, como ator principal do processo. Porque cabe a nós, que temos a formação, que nós temos a filosofia, que nós temos a forma de lidar, praxes da naturopatia, que podemos estar fornecendo aos cientistas, aos médicos cientistas, aos naturopatas cientistas, de verdade, toda a amplitude que nós temos dentro de um atendimento, dentro da naturopatia. Perfeito? Vamos seguir mais um pouquinho aqui, vamos ver o que tem agora. Bom, eu vou começar, como eu falei, que é uma ponência aí teórica, reflexiva. Vamos começar desde o começo, né? Ou pelo menos pontos importantes para eu estar desenvolvendo as minhas reflexões e os meus argumentos acerca de tudo. Bom, o conceito de evidências e práticas em saúde vem e surge intermédio do filósofo, físico e matemático francês René Descartes. Então, ele produz um documento aonde ele tinha como objetivo identificar aonde poderia se errar menos. Então, ele fez ali, da forma dele, né, o homem-máquina,
né? Então, Descartes ele expõe o seu método e ele é composto de 4 regras fundamentais para evitar o quê? O erro. Então, uma é até singela, né? A primeira corresponde ao princípio da evidência. Nunca aceito nada como verdadeiro, a menos que eu, obviamente, saiba que o é. As outras 3 regras de raciocínio emprestadas foi da matemática. A outra, análise, síntese e enumeração. Então, a análise vai dividir cada dificuldade em problemas elementares. A síntese vem proceder do mais simples ao mais complexo. E enumeração, garantir de uma forma exaustiva, né, o que foi analisado. Então, essa era a forma de Descartes em relação a evidências. E, nesse sentido, ele influenciou, ele incentivou muito e fortemente a área da ciência da saúde. Então, ele quis realmente que tivesse um método, uma forma de pensar racional, aonde pudesse ter menos e evitar menos erros. Tudo isso vem influenciar até nós chegarmos no paradigma hoje que nós temos em relação à saúde e à doença. Então, que, logicamente, não é da forma que nós, naturopatas, observamos essa condição humana. Contemporaneamente, o termo evidências científicas tem sido empregado com um conjunto de informações utilizadas para confirmar ou negar uma teoria ou hipótese científica. Deste modo, evidências são produzidas quando estudos e pesquisas são conduzidos com a intenção de esclarecer a relação efeito ou causalidade entre duas ou mais variáveis, condições ou intervenções. Aí eu quero chamar mais uma vez a atenção de vocês o seguinte: isso tudo que eu acabei de ler para vocês, do que se trata na atualidade, né, sobre a melhor evidência disponível, é a mesma coisa em dizer que a ciência moderna, ela tem um monopólio universal da distinção o que é verdadeiro e o que é falso. Então, mais uma vez, nós pedimos a atenção de todos para que nós devemos, na minha modesta opinião, temos a obrigação de estar de verdade produzindo um material para, de uma forma, a chamar a atenção acerca da nossa vivência dentro, dos nossos consultórios. Porque há uma dicotomia, e não é à toa que nesse momento eu chamo isso, porque fica entre, né, a dicotomia entre a máquina, o homem, o corpo e a mente. Fica, de alguma forma, muito, muito improdutivo essas nossas questões. Não reproduz a praxis, não reproduz a ação, a atuação e resolução dentro de um consultório, de um atendimento, de um profissional naturopata. Porque a forma que é feita, em linhas gerais, é diferente. Então, nós precisamos agregar outros olhares, outros saberes, olhar um fenômeno de uma forma diferente. Perfeito? Então, seguindo mais um pouco. Depois, Descartes, depois sobre da forma moderna como é vista as evidências, né? Produzir evidências e disponibilizar a melhor, não é isso? Nós temos então a entrada da medicina baseada em evidências. Então, assim surge um movimento científico que se traduz pela recomendação de que a prática da medicina deve acontecer em um contexto em que a experiência profissional integre-se com a capacidade de análise criticamente a informação científica disponível.
essa ainda foi uma evolução acerca desse tema, porque ainda era um pouco diferente há um tempo atrás. Eles agregaram um pouco mais, trazendo o sujeito para esse cenário. Não era dessa forma, era reducionista, era o estudo da doença e deixando de lado o doente. Então era muito diferente. Agora, é verdade, há uma aproximação grande desses temas. E é nesse sentido que os naturopatas, e cada vez mais, e essa conferência vai estar mostrando isso, não é? Inclusive as atualizadas em relação aos nossos estudos, do nosso, exclusivamente da nossa área. Então, nós vamos ter aqui a medicina baseada em evidências. Depois tem uma outra etapa muito interessante, que parece que nós conseguimos chegar um pouco mais próximo da forma que nós conseguimos entender todo o mecanismo da saúde e da doença. Mas eu quero chamar a atenção nesse momento a vocês sobre estudos revelam, né? Como eu disse, nós temos muitas informações, principalmente na internet. Então, ou o estudo avalia, ou avaliou, ou não chegou a nenhuma conclusão. E aí que eu queria chamar a atenção de vocês. Quando estudos, não é? Deixa eu tirar aqui a câmera, referem simplesmente que existe falta de evidência. Este dado em si, somente ele, não traduz evidência de ausência de efeitos clínicos. Então, mais uma vez, nós vamos chamar a atenção nesse sentido. Quando eu tenho uma matéria que eu tenho acesso a um artigo, a um doutorado, ou eu estou perto de um centro de pesquisa, aonde eu tenho uma evidência, melhor evidência, tudo, e é onde eu percebo que ali está faltando alguns dados, está faltando um olhar diferente, está faltando a experiência clínica do que não foi produzido como uma evidência. O que nós fazemos? Nós temos alguns caminhos. O distanciamento da melhor evidência, baseado na melhor evidência. Nós temos, mais uma vez, uma postura passiva diante disso. Ou eu faço do meu atendimento, em países principalmente onde a profissão do naturopata ainda não está muito bem estabelecido, nós vamos ter um grande atendimento aonde não guarda a mínima coerência técnica, não guarda a mínima coerência filosófica e muito menos a evidência, a melhor evidência dentro da ciência. Então, muitos profissionais acabam lendo de uma forma aleatória, sem ter tido o conhecimento anterior de como fazê-lo, e pior, reproduz isso como uma verdade. Então, nós temos também que tomar muito cuidado em relação à falta de evidência, que não é a mesma coisa na ausência de efeitos clínicos. E nós temos que documentar, nós temos que compartilhar, nós temos que fazer comunidades de naturopatas para poder estar se aproximando dos nossos pares, porque eu posso encontrar através dos meus argumentos, da minha exposição, profissionais que também estão passando pelas mesmas questões. E nós precisamos dessa aproximação. E, mais uma vez, essa conferência tem também esse cunho, essa finalidade de aproximar nós, naturopatas, um dos outros e, por sua vez, dos centros de pesquisas, né, para a gente poder estar realmente avançando de uma forma sistemática, de uma forma organizada, de uma forma aonde
a parte também da formação seja mais unificada. Então, seguindo mais um pouco, como eu falei, chegamos na medicina lá atrás, baseadas em evidência, aí foi direcionado isso, que fosse realmente uma prática dos médicos, e depois, de uma forma mais ampla, confortável, aonde estava abarcando outras profissões, vem as práticas baseadas em evidências. Então, são 5 passos. Transformar uma dúvida em uma questão clínica. Busca da melhor evidência para respondê-la. Avaliação da validade, do impacto, da aplicabilidade da informação. A quarta é a integração da evidência com a experiência clínica e as características do interagente, paciente, cliente. E avaliação dos resultados obtidos. Após a avaliação dos resultados obtidos, submeter a centros de pesquisas, submeter à comunidade dos profissionais da naturopatia. É esse processo de produzir evidências a partir de uma dúvida, né, que essa dúvida ela foi transformada numa questão clínica. Então, esses 5 passinhos, nós chegamos ao estágio de poder estar efetivamente trabalhando como naturopatas e também como investigadores da nossa área. Tudo isso, Lucila, é muito bonito na teoria. Nós até sabemos o caminho das pedras. Mas será que é tão fácil assim? Não, não é. Não é porque, como eu disse anteriormente, nós temos algo muito dramático a ser conversado. Estamos mudando a passos de tartaruga, mas nós estamos. Que é a mudança de paradigma. Melhor evidência científica possível recomendada para uma tomada de decisão é, ao meu juízo, o profissional naturopata estar no centro do processo. O apelo a favor do processo técnico, científico e de uma nova fundamentação das ciências em bases mais holísticas. Então, quando um fenômeno ele só existe quando ele é observado. Se eu não observo, se eu não experienciei, se eu não traduzir tudo isso em um atendimento clínico complexo, desafiante, eu não consigo me tornar um naturopata pacificado, porque senão é o mais do mesmo. Qual a diferença efetiva que você acha, naturopata, em o que vem na bula de um remédio alopata, aonde o médico lê e sabe que é sintoma tal, 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 tal. Quando você absorve um conhecimento dito e científico, sem nenhum olhar crítico, sem estar complementando aquele saber, qual é a diferença? O mais do mesmo. É o mais do mesmo. Por isso a importância do registro, da documentação, da investigação e de compartilhar tudo isso, colocar a mão na massa e realmente fazer a diferença. Por você, por mim, pela classe profissional e pela saúde da humanidade. Então, espera-se, né, que o paradigma que somos regidos pelos campos da educação e da saúde possam responder à sociedade com, né? Porque a gente fala assim e mostra.
seria o quê? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, pronto. Pensamento crítico pautado na realidade humana. Ser integrativo, autônomo para cada área do conhecimento, porém, com aptidão ao diálogo, capacidades de cooperação e de multidisciplinaridade. Metodologia de resolução de problemas complexos, incluindo a revalorização da subjetividade. É de verdade trazer, aí sim, o nosso interagente também ao centro desse processo. Não tratar somente o nosso interagente como objeto de investigação. Ele que vai receber a intervenção no nosso trabalho. Então, todas as questões biológicas, psicológicas, mentais, econômicas, culturais, ecológicas, tudo isso tem que ser analisado quando eu produzo um estudo. Quando eu trago todas as questões, até subjetivas, que há pouquíssimo tempo atrás, e muitos ainda advogam em relação a isso, que a parte subjetiva é não científica. A única que é científica é a objetiva. Mas estamos tratando de gente. E no andar da carruagem, nós já estamos vendo qual o resultado de tudo isso. Essa frase, aliás, esse parágrafo aí eu recebi num documento da própria conferência dos organizadores do comitê, e eu achei muito bacana. E eu vou trazer para vocês aqui. Olha só, naturopatia não é um ramo de, não é uma especialidade de, não é uma alternativa de, não é natural de. É uma área do conhecimento de, aí sim, deixa eu passar para vocês. Caráter autônomo dentro do marco das ciências da saúde. Isso é naturopatia. Caráter autônomo dentro do marco das ciências da saúde. E o que significa isso para todos nós? Profissionais de saúde independente, confiança, autogoverno, autodireção, autonomia profissional. É neste exato lugar que nós, naturopatas, estamos. É neste ponto de partida que todos nós devemos estar. Todos deveríamos estar exatamente nesta linha de uma potência a seguir. Somos profissionais de saúde independente. Existe uma situação que, ao meu juízo mesmo, me deixa extremamente indignada, muito mesmo. Em vários locais, para um profissional naturopata ser acionado, só poderá ser se o nosso interagente estiver em uma consulta médica e este profissional de outra área indicar o naturopata. E aí? Eu vou preferir não falar nada nesse sentido. Porque nós vamos perceber
que muito ainda nós precisamos caminhar. Então, nós somos de caráter autônomo dentro do marco das ciências da saúde. A Organização Mundial de Saúde, ali vocês vão ver na ponência da Tina, né, que teve um congresso em Genebra, agora em setembro, aonde vai ser atualizado, e foram atualizados vários números em relação à nossa atuação no âmbito internacional. E eu trago para vocês esse documento ainda bem antigo, né, vai ser atualizado também, aonde foi a colaboração de quase 300 revisores, incluindo especialistas e autoridades nacionais, bem como as organizações profissionais não governamentais de 114 países. Então, a naturopatia, segundo a Organização Mundial de Saúde, é definida como uma medicina tradicional. Portanto, a naturopatia refere-se à prática geral de terapias naturais. Isso aí nós podemos, em outro momento, discutir sobre exatamente o que seria terapias naturais. Bom, então vejam bem. A própria Organização Mundial da Saúde, ou de Saúde, ela chegou a essa parte desse documento, né? Esse documento pode ser disponibilizado para todos que queiram ler, de um trabalho que eu tenho que reverenciar a parte regional da Lombardia, na Itália. Esteve junto com a Organização Mundial de Saúde lá atrás, e a partir da experiência, a partir da verificação clínica, da observação, eles se juntaram a esse documento, levaram, patrocinaram, investiram. Não é incrível? Olha a importância. A partir de um documento, de um local, lá na Itália, eles acharam por bem promover esse documento, o desejo da própria comunidade pelas terapias, e levou esse documento. A partir deste documento, vieram todos os outros. Este movimento, olha a importância do que estava funcionando lá, como era feito todo o tratamento, a formação dos praticantes de naturopatia. Isso, é disso que se trata, minha gente. É dessa forma. E chegamos aqui em 2023, um documento, vários, né, sendo atualizados, para que a Organização Mundial de Saúde possa orientar os países para introduzir as terapêuticas não convencionais, as complementares alternativas, né, a medicina tradicional no âmbito coletivo, para a população ter acesso, certo? Então, essa tudo é a importância. As abordagens filosóficas, esse é mais um trecho desse documento, inclui a prevenção de doenças, o incentivo às capacidades de cura inerentes ao corpo, o tratamento natural da pessoa como um todo, a responsabilidade pessoal pela saúde e a educação dos pacientes em estilos de vida promotores da saúde. A naturopatia combina o conhecimento secular de terapias naturais com os avanços atuais na compreensão da saúde e nos sistemas humanos. A naturopatia, portanto, pode ser descrita como prática geral de terapias naturais de saúde. Certo? Isso faz parte também do documento da Organização Mundial. Aí chega os nossos olhos ficam assim brilhando, né? Naturopatia baseada na evidência. Prática baseada em evidências no processo do trabalho do profissional naturopata, portanto, realizada a partir da
praxis profissional naturopática. É o que nós conversamos até agora. Aprofundamento do corpo de conhecimentos próprios da naturopatia, rompendo com a tradicional dependência do modelo médico terapêutico. Não é? Não é isso que nós conversamos até agora? E dentre essa possibilidade, essas estratégias, nós podemos estar sendo baseados nas evidências a partir dos nossos estudos, com todo o rigor necessário, é o estímulo ao uso de evidência nas tomadas de decisões, que são revisões sistemáticas, que são estudos secundários que utilizam métodos estruturados, rigorosos para examinar, comparar, sintetizar as evidências empíricas relevantes. Então, para ter uma revisão sistemática, eu necessito de bastante pesquisas. Então, sem esse processo, sem essa articulação, sem vários profissionais trabalhando nessa área, nós não conseguimos essa revisão sistemática, aonde o objetivo é localizar, avaliar criticamente e interpretar todos os estudos disponíveis. Todos. Todos os profissionais da área da saúde. Não é verdade? Pouco. Então, a importância do registro da investigação em, em uma das análises, e importantíssima, é a formulação e implementação de políticas públicas de saúde, né, que utilizam as evidências científicas. Essa é a base de proteção do consumidor. É quem vai consumir, são nossos interagentes. E não é diferente daquilo que sustenta a prática médica moderna. A manutenção dos requisitos básicos para a prática moderna das terapias, da medicina tradicional, da medicina complementar e alternativa pode apoiar as autoridades nacionais de saúde nos estabelecimentos de leis, regras e práticas no licenciamento adequados a fim de garantir o uso apropriado através da criação de leis. Então, o controle de qualidade, a segurança, a eficácia dos produtos, as diretrizes claras sobre as qualificações do praticante. Então, tudo isso faz parte de todo esse complexo que é o naturopata se propor, para além das quatro paredes do seu consultório, do seu espaço de atendimento, poder efetivamente estar operando mudanças para a nossa classe profissional e para a sociedade. Nós trabalhamos com a saúde, a prevenção, a manutenção, a capacidade do corpo humano de estar se equilibrando, trazendo a homeostase, e nós vamos estar colaborando para isso. Então, a nossa visão filosófica é totalmente diferente, é fundamentalmente diferente. Então, nós temos que mostrar dessa forma. E, realmente, nós estamos no movimento há muitos anos em relação. Vocês podem imaginar a importância de todos esses congressos, conferências produzidas por várias associações, incluindo, e no guarda-chuva maior, né, a Federação Mundial de Naturopatas, aonde faz um trabalho extraordinário, de influência, inclusive, em documentações, evidentemente também na Organização Mundial de Saúde, seguindo todas as associações de várias partes do mundo. A Federação Mundial de Naturopatia mantém um centro de pesquisa com a colaboração de muitos naturopatas, pesquisadores, investigadores, e eu estou convidando você também, que se você for presidente, vice-presidente de alguma associação
de naturopatas, que a gente possa, cada um de nós, também termos um centro dentro do nosso país, para nós podermos estar criando realmente uma massa crítica, um volume para investigação de uma forma sistêmica e sistemática, para podermos realmente imprimir neste universo o nosso olhar, a nossa capacidade e capacitação em muitas terapêuticas que nós sabemos que tem uma aplicabilidade precisa, preciosa, e que o resultado é um resultado esperado, controlado, respeitoso. E nesse sentido, nós podemos trazer para a sociedade tantas outras terapêuticas importantes para a saúde física, mental das pessoas. Perfeito? Então, conclusão de tudo isso que conversei com vocês, traduzir o conhecimento em ação no cuidado em saúde é um processo complexo, dinâmico e em constante evolução. Perfeito? Meus queridos, muito obrigada pela companhia de vocês. Mais uma vez, eu convido a todos a estar vendo todas as ponências dessa Conferência Europeia de Naturopatia. Qualquer dúvida que vocês precisam conversar diretamente comigo, esse é o nosso site, aporte.pt, né? O meu e-mail é lucila@aporte.pt e nas nossas redes, @aporte.pt. Muito obrigada e que todos possam estar trabalhando com a sua máxima potência, com a sua máxima vontade e desejo de transformar esse nosso mundo.